Não acredite em tudo o que você pensa. Uau! É uma frase que impacta, né? Parece quase um desafio. Mas, na verdade, é um convite. Um convite para a gente embarcar numa jornada fascinante pela nossa própria mente. E olha, a gente vai descobrir juntos como essa ideia pode ser, nossa, libertadora. Para começar, vamos pensar numa coisa, uma pergunta que parece simples, mas no fundo é bem profunda. Pensa comigo, hoje em dia robôs fazem de tudo. Eles cozinham, dirigem, jogam xadrez melhor que qualquer campeão mundial. Então, o que é que realmente nos diferencia? O que a gente tem que eles, por mais avançados que sejam, nunca vão ter? A resposta é essa aqui, ó. Sentimentos. É isso. Ansiedade, desejo, tristeza, alegria, sabe? Essa bagunça toda, que às vezes é uma bagunça gloriosa, que faz a gente se sentir vivo, que nos torna conscientes e, no fim das contas, humanos. E é justamente por aí que a gente entra no nosso primeiro ponto principal, que é crucial. A gente vive confundindo o que a gente pensa com o que a gente sente. E olha, entender essa diferença é o primeiríssimo passo para o autoconhecimento. Olha só, a definição é bem direta. Emoções, tipo raiva, solidão, são mais como experiências que acontecem dentro da gente e que têm um significado muito particular para nós. Já os pensamentos, pensa neles como as frases que a nossa mente fica repetindo, sabe? Tipo um narrador interno falando: "Ah, fulano é um perdedor", ou "Isso aí nunca vai dar certo". E aqui está a grande sacada. Um pensamento é tipo uma hipótese. A gente pode e deve questionar. Peraí, será que isso é verdade mesmo? Agora, um sentimento. Aí não tem debate. Se alguém sente tristeza, a tristeza é real para essa pessoa. Ponto. Ela simplesmente existe. É uma experiência. Bora fazer um teste rápido. Olha só essa tabela. Primeira frase: vou ser reprovado no teste. E aí, pensamento ou sentimento?
Tempinho para pensar? É um pensamento, né? É uma previsão, uma coisa sobre o futuro. Beleza. Agora a outra. Estou solitário. Isso aqui. Isso é um sentimento puro. É uma experiência interna que está rolando agora. A diferença parece pequena, mas, nossa, é poderosa. Então, para fechar essa parte, o ponto crucial é este. Um pensamento pode estar errado, completamente, mas um sentimento nunca está errado. Se a gente sente algo, aquilo é verdade pra gente naquele momento. E, nossa, aceitar isso é de uma liberdade que nem se imagina. Ok, beleza. A gente já sabe a diferença entre o que se pensa e o que se sente. Agora, vamos um passo além. Sabe aquela emoção que vem com tudo, que parece uma onda gigante que vai levar a gente junto, sem controle? E se a gente pudesse, sei lá, desmontar essa emoção em pedacinhos menores, mais fáceis de entender e de lidar? Vamos ver como isso funciona na prática. Olha só, toda emoção, por mais doida que pareça, pode ser dividida nessas 5 partes. Pensa assim, tudo começa com as sensações no corpo. Depois vem as crenças, os pensamentos que surgem. Aí isso se conecta com algum objetivo que a gente tinha. Isso tudo nos leva a certos comportamentos e, por fim, mexe com as nossas tendências interpessoais, ou seja, o jeito que a gente interage com as pessoas. Para isso não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo bem prático. A gente vai desconstruir uma das emoções mais intensas que tem, a raiva. Então vamos lá, raiva. Quais são as sensações? Coração acelerado, calor, né? A crença por trás. Fui desrespeitado, isso não é justo. O objetivo que foi bloqueado. Eu preciso chegar na hora e o trânsito não anda. O comportamento, talvez cerrar os punhos, franzir a testa. E a tendência interpessoal, a vontade de gritar com alguém, de confrontar. Percebe? A raiva não é uma coisa só. É um pacote com tudo isso dentro. E é aqui que o jogo vira. Porque em vez de tentar brigar com a raiva inteira, aquele monstro gigante, a gente pode escolher mexer em uma pecinha. A gente pode questionar a crença. Será que fui desrespeitado mesmo? Ou pode mudar o comportamento. Vou respirar fundo em vez de fechar o punho. De repente, a gente deixa de ser só passageiro da emoção e ganha um volante para dirigir a nossa própria experiência. Ok, então a gente já sabe identificar as emoções e até desmontá-las. Mas e aí? O que a gente faz com elas? Porque, vamos ser sinceros, muitas vezes nosso primeiro instinto é julgar a nós mesmos por sentir o que sentimos. A próxima habilidade que a gente vai ver, a validação, é o antídoto perfeito para esse veneno do autojulgamento. Sua familiar? Pare de chorar. Controle-se. Não leva tão a sério. Quem nunca ouviu isso, seja de outra pessoa ou, o que é pior, daquela vozinha chata dentro da nossa própria cabeça? São mensagens que, desde criança, ensinam pra gente que sentir o que sentimos é errado, é exagero. São as sementes da invalidação. Mas e se a gente mudasse esse roteiro? E se em vez de se calar e se julgar, a gente se acolhesse? Como seria a nossa vida, a nossa relação com as emoções, se a gente fizesse isso? E afinal, o que é validar? É super importante entender isso. Validar não é concordar que a situação é certa ou errada. É reconhecer que dentro daquele contexto, a emoção faz todo sentido. É poder dizer para si mesmo, claro que eu tô me sentindo assim, olha só o que aconteceu. É um ato de respeito, de compaixão, começando com a gente mesmo. E na prática, como é que se faz isso? Pensa num ciclo de compaixão. Primeiro, a gente para ouvir o que está sentindo, de verdade. Depois, a gente tenta normalizar. Ok, outras pessoas se sentiriam assim também. Em seguida, a gente tenta conectar esse sentimento com o que é importante pra gente. E por fim, o mais simples e mais difícil, só ficar presente com a emoção. Deixar ela existir, sem lutar. Tudo isso que a gente conversou nos leva, no final, a uma mudança de filosofia. Uma mudança fundamental. A meta da vida não pode ser uma felicidade constante, sem problemas. É algo muito, muito mais profundo. E muito mais real. Muita gente vive sob uma espécie de tirania do perfeccionismo emocional, aquela ideia de que a gente deveria se sentir bem o tempo todo. A alternativa, que é bem mais gentil e possível, é o realismo emocional, que é basicamente ter a coragem de aceitar que sentimentos difíceis não são um defeito de fábrica, são um sinal de que a gente está vivendo uma vida de verdade, uma vida completa. E essa citação resume tudo perfeitamente. A mensagem não é sentir-se bem, é ser capaz de sentir tudo. A meta muda completamente. Não é só buscar o bem-estar, mas ser capaz de sentir tudo. A força de verdade não está em evitar a dor, mas em conseguir navegar por todas as emoções.
A riqueza da vida, no fundo, está aí. Então, para a gente amarrar tudo, o que a gente viu nessa nossa análise? Primeiro, que pensamentos e sentimentos não são a mesma coisa. Segundo, que as emoções têm 5 partes que a gente pode identificar. Terceiro, que a validação é uma ferramenta poderosíssima contra o autojulgamento. E por fim, que o objetivo é buscar o realismo e não uma perfeição que não existe. E, para fechar, eu queria deixar uma pergunta no ar. E se a meta não for eliminar o desconforto? E se a tristeza, a ansiedade, e se eles não forem inimigos para a gente derrotar, mas sim guias? E se, ao aprender a ouvir o que eles têm a dizer, a gente estiver, na verdade, descobrindo o caminho para uma vida com mais autenticidade e mais sentido? Fica aí para a gente refletir.